Olá, queridos irmãos e amigos, estamos juntos para estudarmos a última lição do trimestre, a lição de número 13, encerrando as lições a respeito do livro do Atos dos Apóstolos. Espero que você tenha sido grandemente enriquecido com o conhecimento a respeito da Igreja de Jesus, seu desenvolvimento lá na origem, que tenha sido abençoador para a sua vida. Dito isto, vamos então entrar na nossa lição, que é a missão da igreja e a igreja em missão. O objetivo final dessa lição é o entendimento de qual é a missão da igreja, né? Como a igreja primitiva se tornou missionária e como essa missão implica na prática da igreja dos nossos dias. Como que nós vamos ver isso? Nós vamos perceber que Lucas narra que Jesus deixou uma missão e enviou o Espírito Santo para capacitar os crentes, os seus discípulos, a fim de que pudesse dar continuidade nessa missão, a fim de que pudesse tornar essa missão possível a todos aqueles que creem no nome de Jesus no decorrer do desenvolvimento da igreja. Os 13 destaca e detalha 3 viagens missionárias do vimos um grande expoente entre os gentios, ele passou a pregar as igrejas dos gentios e Paulo fez uma obra tão determinada, tão determinante para o crescimento da igreja de Jesus fora das fronteiras do judaísmo, que essas viagens foram registradas pelo evangelista Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, a fim de que pudéssemos nos inspirar na vida do apóstolo Paulo como igreja e trazer essa motivação, esse empenho, essa dedicação do apóstolo Paulo para os nossos dias, para os dias atuais. Porque apesar das perseguições e prisões que nós vimos no caminho, e o apóstolo Paulo sofreu muitas perseguições e muita violência contra si próprio, ele não parou, ele não titubeou, ele não vacilou em cumprir o objetivo da igreja de Jesus, que era levar a palavra de Deus além da fronteira do judaísmo. Então Lucas vai e começa a trabalhar ali a primeira viagem, né? Ele registra as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo a partir de Atos 13:4. E nessa viagem, geralmente, o apóstolo Paulo está acompanhado de alguém. A primeira foi com Barnabé. E nessas viagens, o que o Paulo fez? Ele plantou igrejas, ele exortou o povo, ele fortaleceu essas igrejas. E no decorrer do exercício desse ministério, o apóstolo Paulo muitas vezes ele foi colocado em cadeias, ele foi preso, ele foi agredido, sofreu violência, né? Ele começou a sua viagem pela Seleucia, depois foi a Chipre, né? Onde ele teve contato com Sérgio Paulo, senador de Roma. Ao chegar numa cidade, ele foi pregar na sinagoga e aí ele começou a encontrar resistência dos judeus ali daquela sinagoga e teve que sair e se esconder, né? Depois ele foi para Antioquia, da Pisídia, e aí ele começa a pregar novamente o evangelho, fundar a igreja, tornar conhecido o nome de Jesus e começa a enfrentar novamente oposição, violência, agressividade, a ser perseguido. E então ele se retira dali e vai para Listra e consegue fazer um trabalho melhor. Só que quando ele chega em Listra, a Bíblia diz que por ter uma cultura muito politeísta, eles enfrentam a dificuldade de serem adorados. E aí Paulo diz para aquele povo que eles não estão ali para serem adorados, que eles não são deuses porque eles realizam milagres, mas
que eles estão fazendo isso no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, e que eles não podem nem devem ser adorados, porque eles não são deuses, mas sim servos do Senhor Jesus. E a igreja vai falar do amor de Deus, da misericórdia de Jesus e engrandecer o nome de Jesus através dos seus milagres. Muitas das vezes, quando nós estamos lendo o texto do apóstolo Paulo, muitas das vezes, quando nós estamos lendo a respeito das suas viagens, nós imaginamos que esse ministério de Paulo ele começou automaticamente, e que foi um ministério tranquilo, sem dificuldades. Quando a gente começa a ler o registro de Lucas dos Atos dos Apóstolos, a respeito das viagens do apóstolo Paulo, nós vemos que Paulo enfrentou muitas tribulações, muitas oposições, muitas lutas. E aí, às vezes, quando nós, como Igreja de Jesus, encontramos alguma dificuldade para pregar o Evangelho, nós recuamos, nos encolhemos e deixamos de cumprir a missão que Jesus deixou para nós. A igreja ela é dinâmica e nós temos que mirar no exemplo do apóstolo Paulo e não nos acovardarmos diante das dificuldades que encontramos no exercício do nosso ministério de levar a palavra de Jesus até as almas perdidas. Precisamos de comprometimento, o mesmo comprometimento do apóstolo Paulo. E aí, após passarem por muitas cidades e realizarem sinais em nome do Senhor Jesus para a salvação do povo, retornaram a Listra, Icônio e Antioquia. Lucas encerra a narrativa da primeira viagem missionária, relatando que ao retornarem da viagem, Paulo e Barnabé começaram a ordenar presbíteros nas igrejas, orientados pelo Senhor por meio de oração e jejum, preocupar-se em servir a igreja local e fortalecer a liderança, tornou-se um marco na vida ministerial do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no compromisso do seu chamado ministerial de levar a palavra de Jesus, levar o amor de Deus, levar a mensagem do Evangelho para as nações, o apóstolo Paulo ele não se fixou em determinada região a fim de conduzir o rebanho do Senhor, mas ele plantou a igreja, ele estruturou a igreja e ele discipulou líderes, ele escolheu líderes e discipulou líderes. Vale deixar claro que esses líderes foram escolhidos à base da oração do jejum, ou seja, era uma prática do povo judeu, né? Eles jejuavam para ter mais proximidade a Deus, né? Enfraquecendo-se, e eles se sentiam assim mais próximos de Deus, e orando, eles chegavam o quê? Eles chegavam à escolha dos líderes, e eles escolhiam esses líderes a partir da oração, e depois ele os preparava, ele os capacitava para que eles dessem continuidade ao trabalho naquela igreja, para que eles pudessem seguir adiante. Então era uma preocupação do apóstolo Paulo fazer com que a igreja tivesse uma liderança forte, capaz, escolhida a partir da orientação do Espírito Santo, para que aquela igreja pudesse se fortalecer e continuar e permanecer ali naquela localidade cumprindo a sua missão. Ou seja, a missão da igreja é levar o Evangelho, e a igreja em missão é proclamar esse Evangelho e acolher aqueles que se achegam mediante a graça e a misericórdia do Senhor Jesus. A segunda viagem de Paulo, depois de relatar a igreja, Paulo vem e relata tudo que ocorreu, presta um relatório à igreja de Jerusalém ali, a respeito de tudo que ocorreu na sua viagem missionária. Ele começa a digerir, junto com a igreja de Jerusalém, alguns problemas ligados à lei de Moisés. Nós já falamos sobre isso na lição anterior, O apóstolo Paulo tinha a visão de que para que o povo gentil fosse salvo, eles necessariamente não precisavam cumprir toda a exigência e a tradição judaica da lei,
Como assim, pastor? Se eles fossem circuncidados, continuavam circuncidados. Se não fosse circuncidado, não precisava circuncidar. Né? A questão da alimentação, eles não precisavam deixar de comer aquilo que eles comiam. E aí Paulo vai fazer um texto grande, uma das suas cartas, a respeito da consciência. Né? E isso chegou a Jerusalém, e isso foi um conflito entre a prática do cristianismo no meio dos gentios e no meio dos judeus. E aí Paulo defende a sua posição, defende o seu ensino e tem o apoio do apóstolo Pedro, né? Paulo tem o apoio do apóstolo Pedro. E com o apoio do apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo quebra a resistência, como nós vimos lá, da igreja de Jerusalém, e então ele é comissionado novamente para poder continuar a sua viagem missionária. E ele parte então para a sua segunda viagem missionária. E ele parte, né? Nessa segunda viagem missionária existe um desacordo entre Barnabé e Paulo a respeito de João Marcos. Esse João Marcos era parente de Barnabé e foi ele quem escreveu o Evangelho de Marcos, que está na nossa Bíblia ali, que é o segundo livro do Novo Testamento. Embora aparentemente Marcos tenha sido escrito primeiro, ele é o segundo livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos. E nesse momento, Paulo entende que João Marcos não é digno de acompanhá-los nessa viagem. E Barnabé, ao discordar dele, parte para uma região com Barnabé, né, com João Marcos, e Paulo se alia a Silas e volta às igrejas anteriores que eles haviam fundado na primeira viagem missionária. Então Paulo para primeiro em Listra, ali onde eles foram adorados quando chegaram lá e fizeram os milagres. Eles explicaram que não deveriam ser adorados porque eles estavam fazendo isso no nome de Jesus, né? Dali Paulo encontra Timóteo, né, que era filho de uma mãe judia e um pai grego, e ele circuncida Timóteo para que Timóteo tenha mais tranquilidade para ser aceito pelas comunidades judaicas, para que possa trabalhar o evangelho ali com eles, e leva Timóteo junto com Silas na sua viagem. E aí ele vai a Troade, onde ele tem a visão de que ele deve passar a Macedônia, onde o Espírito diz que ele deve atravessar no sentido da Macedônia, e ele vai e obedece o Espírito Santo de Deus e vai para a Macedônia. Lá eles conhecem Lídia, que é uma mulher temente a Deus, né? Ficam na casa dela, e após isso ele leva Lídia para Paulo é preso junto com Silas, e eles estão ali na prisão adorando. Paulo ele prega ao carcereiro, né, que se converte. O carcereiro lá, você vai encontrar isso lá em Atos 16:31. Os magistrados mandam soltá-lo porque eles são cidadãos romanos, tanto Silas quanto Paulo. Então eles entram, eles vão e encontram outros discípulos ali na casa de Lídia e seguem viagem. Vão para Tessalônica e pregam ali por 3 semanas, e muitos se convertem por temerem a Deus. De lá eles seguem para Bereia, onde também houveram muitas conversões, mas ali os judeus pegaram pesado com Paulo e suas ameaças. Paulo então ele segue sozinho para Atenas, né, e vai pregar na sinagoga, no mercado e no Areópago, onde Paulo dá uma verdadeira lição sobre Deus aos gregos. Aqui ele vai falar e apresentar o único Deus
e apresenta o único Deus como um Deus ao Deus desconhecido. Essa questão de Deus desconhecido, ela envolve uma figura muito respeitada do povo grego, chama-se Parmênides, e ele conta uma história a respeito do que aconteceu com o seu povo, e aí eles fazem esse altar ao Deus desconhecido, que Paulo cita no Areópago, e eles obtêm o milagre de Deus. Então eles passam a adorar esse Deus desconhecido. E Paulo diz que Jesus, Deus, o Pai, é esse Deus desconhecido. Depois eles vão para Corinto, né? Conhece Áquila e Priscila, que são colegas de profissão de Paulo, fazedores de tenda, ensina na sinagoga, prega na cidade, escreve a carta aos Tessalonicenses 1 e 2, mais ou menos durante 1 ano e meio. Depois desse período ele vai para a Síria e leva Priscila e Áquila, deixa eles em Éfeso, né? Segue para Cesareia, depois para Jerusalém, depois para Antioquia, depois para Galácia, depois para Frígia, fortalecendo os discípulos. Quer dizer, a segunda viagem de Paulo, ela é mais extensa, mais longa e alcança um número maior de cidades, uma extensão maior de pessoas. E a gente encontra a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, né? Ele, mais uma vez, ele parte para a Galácia, depois ele vai para Éfeso, onde estavam Áquila e Priscila. Eles vão conhecer ali Apolo, motivo de discussão lá na igreja de Corinto, né? Uns são adeptos de Paulo, outros são adeptos de Apolo. Apolo é uma pessoa muito eloquente, muito culta, muito influente, né? Um servo de Jesus, claro. Eles estavam ali, né, e haviam recebido, e aí é um dos textos mais interessantes, que é onde os gentios eles vão receber o Espírito Santo de Deus, né, ali em Éfeso. Por quê? Porque eles tinham sido batizados no batismo de João Batista, mas não tinham recebido o Espírito Santo ainda. Então, para que os judeus entendessem que os gentios também eram povo de Deus, Paulo impõe as mãos sobre eles ali e o Espírito Santo desce da mesma maneira que desceu lá em Atos 2. E aí ficou caracterizado e reconhecido por todos os judeus que os gentios eram alvos da mesma misericórdia, da mesma graça que os judeus. Paulo prega para eles, né, que é um povo de coração duro, né, e aí ele vai para a escola de Tirano, onde ele permanece ali por 2 anos. A mensagem de Paulo, ela alcançou toda a Ásia, toda a Ásia. Paulo alcançou com a sua mensagem toda a Ásia. Paulo não parou, ele não absorveu as dificuldades, ele não foi impedido pela dificuldade, ele se deslocou e foi fazer a obra de Deus aonde o Senhor chamava. Isso foi fazendo com que eles se desenvolvessem, né? E aí ele vai para Jerusalém e acompanhado de Timóteo, Tito, Erasto, Gaio, Aristarco e Epáfras. Nesse período foram estabelecidas em Colossos as igrejas, em Colossos, Laodiceia e Hierápolis, além de Troade, né? Paulo em Éfeso teve que lutar contra feras, contra doenças, contra perigos de morte e acusações dos judeus, mas mesmo assim ele sempre procurou refúgio em Deus e continuou e se animou e partiu fazendo missões. Paulo não parava, queridos. Paulo não era impedido por nenhuma dificuldade, porque ele estava guardado no Senhor. E quando você é guardado no Senhor, nada pode impedir que você faça aquilo que o Senhor o chamou para fazer. A gente precisa crer mais nisso, a gente precisa fazer mais isso.
Nós temos a missão, nós temos um comprometimento, nós temos a obrigação de dar a continuidade àquilo que foi iniciado por Jesus, que foi desenvolvido por seus apóstolos e que chegou até nós para que a gente dê continuidade, que novos discípulos venham conhecer o amor e a graça de Jesus e a igreja venha crescer e se desenvolver nos padrões, nos moldes que Jesus deixou. Lucas, então, ele encerra narrando que Paulo ficou na sua própria residência, morando em Roma e atendendo todos aqueles que o procuravam, de forma que anunciava o reino de Deus com ousadia e ensinava sobre o Senhor Jesus Cristo, mas fazia isso sem impedimento algum. Paulo ficou alguns anos em Roma, não lembro agora se 2 ou 7, até que ele fosse crucificado em Roma, tá? Que ele fosse morto em Roma, porque ele apela para César lá em Atos 25, e ele é enviado para Roma, para César. No meio do caminho há um naufrágio, eles param numa ilha, ele é picado por uma serpente, são resgatados, e aí Paulo fica ali na sua casa em Roma, por também ser cidadão romano, e ele vai atendendo as pessoas que o procuram e vai falando do amor e da misericórdia de Jesus Cristo até o fim de sua vida. O autor ele destaca, porque a Bíblia destaca, porque Lucas tem um cuidado de destacar que Paulo não se encolheu, não se intimidou e não parou um minuto da sua vida de fazer a obra do Senhor. Trabalhou quando teve que trabalhar, fazia tendas para o seu próprio sustento, vendia suas tendas, arrecadava os seus recursos, pegava a cooperação da igreja, mas nada era impedimento para que Paulo pudesse pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos, como igreja de Jesus Cristo, nós estamos sob a face da terra em missão. A missão que o apóstolo Paulo deu continuidade, que ele praticamente startou a partir do mandamento de Jesus, é a missão nossa. Nós precisamos ter a mesma dedicação, o mesmo empenho, e não podemos nos deixar parar por impedimento algum. Precisamos sempre seguir em frente, aproveitando as oportunidades que as dificuldades se apresentam e buscando levar essa palavra de amor. O Atos dos Apóstolos, narrado por Lucas, é uma história de fé detalhada, desde a ascensão de Jesus até as jornadas e desafios do apóstolo Paulo, apesar do fechamento abrupto em Atos 28 e 31. Há uma continuidade evidente, ou seja, a história de Paulo se encerra ali, mas a da igreja não, ela continua, tá? A igreja continua com a sua missão, tá? Nós, como parte dessa história, Igreja de Jesus Cristo, somos a continuação da missão da igreja, tá? E temos um convite do Senhor, que é pregar o Evangelho pelo mundo, capacitando todos por seu poder, pelo poder do Espírito Santo. Okay? A missão não acabou. O nosso papel é dar continuidade a essa missão, é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, alcançar os perdidos e levar pessoas à salvação eterna em Jesus Cristo, desenvolvendo o reino de Deus, desenvolvendo a igreja de Jesus, tornando a igreja cada vez mais forte, cada vez mais robusta, cada vez mais fiel ao Senhor Jesus, para que na eternidade todos possamos estar juntos com Ele. Deus abençoe a sua vida, a sua família, tenha um domingo abençoado, na presença do Senhor Jesus, com a graça de Deus, voltamos no próximo domingo com a nova revista do nosso próximo trimestre. Que Deus abençoe.